Cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita. Se tu acredita que é isso que a vida reservou pra você, tu tá certo, cara. Eu acredito que não. Eu também tô certo. Essa coisa de missão e propósito, eu enxergo da seguinte forma. Não é assim algo que eu tô num lugar, desce um anjo do céu com um pergaminho na mão e uma música assim, as trombetas tocando. Este é o seu propósito. E as pessoas às vezes entendem propósito e missão de vida como algo que você descobre, como algo que você é revelado, como algo que você é chamado para aquilo. É possível que uma ou outra pessoa, um anjo do céu dessa forma. Mas isso não é a regra para a maioria das pessoas. A regra geral é algo chamado livre-arbítrio. Essa é a regra geral. A maioria, e eu me enquadro nessa maioria, esse chamado e esse propósito é resultado da regra geral, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhermos o nosso destino, o que nós queremos. Então, propósito e chamado, eu entendo dessa forma, não é algo que você encontra, é algo que você escolhe, é algo que você decide. Então, por exemplo, numa determinada fase da minha vida, quando eu andava 5 horas por dia num ônibus lotado só para ir para trabalhar e voltar, e eu começava a competir no mercado com 5 horas a menos, o que para muitos é injusto, e eu não discordaria que seria injusto, mas a diferença é que eu não me vitimizei, eu parti para cima com as alternativas que eu tinha nas mãos para poder fazer acontecer, e isso foi uma escolha resultante do meu livre-arbítrio. Naquele primeiro momento seria, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me tornar independente, eu não posso depender dos meus pais ganhavam um pouquinho, mas eu dependia deles. Eu preciso fazer minha vida acontecer, quero me casar com a Luciana. Então naquele primeiro momento, não existia nada mais importante para mim do que eu me tornar independente e me casar com a Luciana. E essa era a minha wishlist. Lista dos desejos. É isso aí, cara, sair de casa, ficar independente, casar com a Luciana e viver a minha vida. Ser feliz naquela vida que eu estava escolhendo. Eu escolhi a Luciana me escolheu, eu escolhi seguir esse caminho, eu escolhi fazer acontecer para eu ser independente. Fui eu que escolhi. Não foi o pergaminho, o anjo, nada disso. Agora, quando eu conquistei aquilo, e aos 20 anos eu me casei, eu já era gerente comercial, ganhava ali meus, sei lá, $4.000 por mês ali, hoje seriam algo como 20 e poucos mil reais. E aí depois, naquele ano que eu casei, eu dei essa subidinha ali. Mas naquele momento, isso já era suficiente para eu morar sozinho, para eu ter uma vida com a Luciana, para eu começar a minha vida naquele primeiro momento. Agora, quando eu conquistei isso, automaticamente eu tive que fazer o quê? Eu tive que renovar a minha wishlist. Wishlist, traduzindo pro português, é lista de desejo. Wishlist é lista de desejo. Então, eu tive que renovar a minha wishlist. Então, eu criei uma nova meta, porque eu já estava independente, já estava morando sozinho, já tinha me casado com a mulher que eu tinha me apaixonado. Tá, e agora? Vou ficar aqui o resto da vida? Financiar um apartamento na Caixa Econômica Federal, comprar um Fusca e viver 30 anos ali pagando aquele apartamento, naquela vidinha ali, que é o que a maioria das pessoas faz, acha que a vida vai se resumir aquilo. Não, naquele momento eu fiz uma nova wishlist. Ou seja, na minha visão, você tem propósitos e metas, depois você tem que se renovar para uma nova fase. Senão você vai ficar acomodado. E é isso que acontece. Tem gente que mora no mesmo endereço por 40 anos, tá tudo certo, não tem nada de indigno nisso, tá tudo bem. Mas isso é resultado daquilo que a pessoa, através do seu livre-arbítrio, está escolhendo. Aí é que entra um ponto de discordância muitas vezes, porque ou a gente acredita que somos protagonistas e escolhemos nosso destino, ou a gente acredita que a gente é vítima do destino. É o que sobrou pra mim, é o meu karma. E aí, meu querido, cada um vai viver de acordo com aquilo que acredita. Se tu acredita que é isso que a vida reservou pra você, tu tá certo, cara. Eu acredito que não, eu também tô certo. Porque o que define é o que você acredita, o que eu acredito. E nós seremos escravos daquilo que acreditamos. E viveremos na gaiola das nossas crenças. Sempre. Seja elas quais forem. Aí o que acontece? Me casei, renovei o meu objetivo. Aí eu já queria viver melhor. A gente morava num apartamento que era na entrada de uma favela no bairro Jabu, ali na rua Beirute. Não tinha nem geladeira. Porque mesmo eu já ganhando razoavelmente bem, quando você não tem herança, tem 20 anos de idade... Ou seja, você não deu tempo de acumular, né? Não deu tempo de acumular nada. Acumulei prestação. Eu não tinha uma família para me ajudar financeiramente. Essa é a realidade de milhões de brasileiros hoje. Eu venho dessa realidade, entendeu? Só que assim, naquele momento, eu realizei meu sonho, agora vou viver aqui por 30 anos. Não, aí eu já renovei meu próximo objetivo. E minha vida foi assim, renovando. Hoje também eu tô renovando para novas coisas também que eu quero realizar. É o que nos faz não estagnarmos e ainda termos vontade de realizar coisas. Eu agreguei aqui na minha missão de vida hoje, aproveitar a vida ao lado das pessoas que eu amo e impactar pessoas para que elas descubram que elas podem ser pessoas muito melhores. Isso resume o que hoje é a minha missão de vida que eu escolhi. Cada pessoa tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher
qual é o seu propósito, o que quer viver na sua vida. Então, para quem tem crise de significado, tem crise de propósito, a notícia é você quem escolhe. E aí, quando as pessoas ouvem isso, parte é libertador. Porque o cara que a liberdade é um valor para ele se sente assim, cara, é isso que eu precisava. Agora, a parte, ele entra em crise. Porque ele não quer liberdade. Ele quer que alguém decida para ele. Ele quer transferir a responsabilidade para alguém. Ele quer acreditar que ele é vítima. E ele contou essa história que ele é uma vítima. E ele não quer desmontar essa história que ele é uma vítima. Até porque se ele entender que ele não é uma vítima, ele vai ter responsabilidade, cara. Ele não vai poder mais culpar o governo, não vai poder culpar o pai, não vai poder mais dizer lá que foi o fascista que prejudicou ele, ou que foi lá o comunista que prejudicou ele. O Brasil tá pior por causa do comunista, ou pior por causa do fascista. Ele não vai poder mais culpar ninguém. E pior, não vai mais fazer sentido a esperança no político de estimação dele. Ele se acostumou a idolatrar o político de estimação dele. E agora? Ele vai fazer o que com aquela idolatria? E se ele descobrir que depende dele? E agora? E as pessoas todas que ele brigou, as pessoas todas que ele culpou, ele vai fazer o quê? A mudança de paradigma entre livre-arbítrio e o vitimismo muda completamente a forma de vida da pessoa, porque toda a vida dela é estruturada na premissa ideológica que ela escolheu. E aí eu falo de ideológico não do ponto de vista político, do ponto de vista de ideias mesmo. Por isso as ideias são muito poderosas, Caio. Por isso que eu gosto de falar com milhões de pessoas, como eu falo hoje, são as ideias que aprisionam ou libertam uma pessoa. Eu assisti mais de 100 horas de podcasts e palestras com bilionários, investidores, pessoas que enriqueceram do zero e compilei todas as suas lições num livro chamado O Manual Não Autorizado dos Bilionários. Acesse o link na descrição.